O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro é esse: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: Muito bem, mestre. Na verdade é como dissestes. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nessa primeira sexta-feira do mês de março, nós teremos a graça de oferecer a Deus em todo o mundo, a pedido do Santo Padre, o Papa, as 24 horas para o Senhor. Em várias igrejas do Brasil e do mundo, irmãos e irmãs nossos, e aqui na Basílica Santuário também, como em todos os santuários, estarão reunidos diante do Santíssimo Sacramento. E o Evangelho de hoje nos dá uma motivação muito grande para vivermos não só essas 24 horas para o Senhor, mas esses dias de Quaresma, de preparação para a Páscoa. Seja a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho que nós acabamos de ouvir, nos falam da necessidade que nós temos de colocarmos Deus em primeiro plano, em primeiro lugar na nossa vida. Não é Deus quem precisa, somos nós que precisamos. E Jesus Cristo nos apresenta de uma maneira muito clara que, se assim fizermos, de consequência nós também faremos com o próximo. Cuidaremos melhor daqueles que estão ao nosso redor. Por quê? Quem realmente reconhece Deus como Senhor e procura viver de acordo com seus ensinamentos, muda completamente a sua maneira de relacionar-se com o próximo. Quando o contrário acontece, a gente percebe que a maneira de lidar com o próximo é grosseira, indiferente, sem sentimento algum. E é desse perigo que nós devemos nos guardar, queridos irmãos e irmãs. A devoção que a Igreja durante séculos tem promovido ao coração de Jesus é um convite constante a nós colocarmos em prática isso. Esse princípio fundamental para a nossa salvação. Nós temos que amar a Deus e amar ao próximo. E é difícil. Hoje eu estava fazendo uma retrospectiva e pensando que desde criança nós ouvimos essas frases bonitas, essas orientações de Nosso Senhor.
desde as primeiras vezes que nós entramos na igreja. Não foi hoje o primeiro dia que nós ouvimos essa recomendação. E eu acredito que muita gente foge da verdadeira religião por causa disso. A igreja repete constantemente essa necessidade e isso incomoda algumas pessoas. Por quê? Amar a Deus sobre todas as coisas exige renúncias da nossa parte. E tem gente que não quer renunciar a nada, principalmente ao pecado. Entre o pecado e Deus, tem gente que prefere o pecado. Quantas vezes nós nos deparamos com isso? Pessoas que dizem assim, não, eu deixei de comungar porque eu estou nessa situação. Quer dizer, eu preferi aquela situação do que a comunhão com Deus. É incrível isso. Entre Deus e o pecado, uma boa parte da humanidade se encaminha para o lado do pecado. Procuremos refletir sobre isso, queridos irmãos e irmãs. É importante refletir porque, à medida em que eu vou aprofundando nessa realidade, eu vou percebendo as coisas que precisam ser mudadas, ser modificadas em minha vida. E nós temos tantas coisas para transformar em nossas vidas. O caminhar do ser humano sobre essa terra tem que ser um progresso constante. Não podemos nos acomodar ou então desistir da luta. Aqui e acolá nós vemos as pessoas desistindo. Na primeira dificuldade desistem. Eu não dou conta. Eu não sou capaz. Essa é uma frase que me incomoda muito quando eu estou no confessionário e uma pessoa diz assim, padre, eu não consigo. Eu digo, mas por que o ser humano chega a esse ponto de cair num fatalismo desse, num pessimismo? Mas nós temos força dentro de nós para realizarmos coisas que a gente até duvida. Quantas vezes nos momentos mais difíceis nós até nos admiramos de nós mesmos. Lembro uma ocasião que uma pessoa me contava a história de uma mãe que, na hora de salvar o filho, esqueceu que sabia nadar e jogou-se lá dentro do rio e arrastou o filho de dentro. Mas olha, nos momentos extremos, nós descobrimos que nós temos uma força dentro de nós que a gente desconhece. E é essa força, meus irmãos e minhas irmãs, que nós temos que buscar para vivermos melhor a nossa fé. Nós precisamos. É uma necessidade nossa. E o Evangelho de hoje nos diz, com o teu coração, com a tua alma, com o teu entendimento e com toda a tua força. Quer dizer, buscarmos Deus de maneira total. Não só uma parte de nós que busca Deus, mas todo o nosso ser voltado para Ele. Nós precisamos nos voltar para Deus. E eu falo isso com aquela sensação de sempre que não é só uma coisa que eu coloco para vocês. Isso é um recado que Deus manda para todos nós. A primeira leitura que nós ouvimos da profecia de Oséias nos coloca nessa situação dizendo que Israel, volta para o Senhor teu Deus. Esse é o apelo que Deus faz para cada um de nós. Volta para o Senhor teu Deus. Deixa o pecado, abandona a vida errada, volta para o teu Deus. No Salmo nós cantamos o refrão, ouve meu povo, porque eu sou o teu Deus. E repetimos aí ao menos 6 vezes. Esse é o objetivo da Quaresma, meus irmãos e minhas irmãs. Despertar o nosso espírito para essa realidade fundamental da nossa existência. Nós não estamos à toa sobre a terra, de maneira alguma. Nós não estamos à toa. Nós nascemos e temos uma missão a cumprir. Interessante, essa missão consiste em salvar a nossa alma. É bonito isso. Ninguém deve se sentir pequeno
Ninguém deve se sentir cansado diante dessa importante missão que o Senhor nos deu. Porque à medida em que eu vou progredindo e vou procurando a salvação da minha alma, eu também vou colaborar com outras pessoas, mesmo que de maneira indireta. É fundamental. Portanto, quando perguntam a Jesus no Evangelho qual é o primeiro mandamento, qual é o primeiro de todos os mandamentos, nosso Senhor responde, e responde como o povo de Deus era acostumado a ouvir. O Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto, não admite idolatrias. Aqui a gente entra num ponto. Quantas vezes nós católicos somos acusados de idolatria porque nós temos uma devoção especial pela mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora? Não é idolatria, porque nós nunca colocamos Nossa Senhora no lugar de Deus. Nunca houve uma pessoa, por mais humilde que seja e sem estudo, que não reconheça que Nossa Senhora é a serva do Senhor. Tanto é que a nossa oração sempre começa daquele jeito: ô minha mãe, alcança para mim essa graça de Deus. Quantas vezes nós nos dirigimos a ela sabendo que ela é um canal, mas quem age é Deus. A idolatria, meus irmãos e minhas irmãs, é aquilo que nos afasta de Deus e não aquilo que nos aproxima ou aquela que nos aproxima. Nossa Senhora nos aproxima de Deus e nos aproxima rapidamente dele. A idolatria verdadeira é a do pecado. E aqui a gente não entra só no campo da sexualidade, não. Todo pecado, todo tipo de pecado, a ganância, a maneira de ficar sempre querendo tirar proveito dos outros, a desonestidade de tomar emprestado e não devolver, de pegar o que não me pertence, de me justificar como muita gente hoje se justifica, diz: eu estou precisando. Tu está precisando, mas não é teu. Deus está vendo a minha necessidade, está vendo, mas está vendo também que tu está agindo errado. Não te justifica. Quantas vezes as pessoas procuram se justificar dos seus erros, dizendo: não, Deus sabe da minha fraqueza. Digo: sabe, mas te deu condições de melhorar. Então bora, melhora. Não é assim não, meus irmãos. O que é errado sempre. E não adianta eu querer pegar até a palavra de Deus para poder ajustar, dar uma arrumadinha e dizer: não, mas Deus entende. Não. O que é errado é errado. Deus entende que é errado, que tu está errando. Portanto, queridos irmãos e irmãs, aproveitemos essa ocasião que nós temos para melhorar. Em primeiro lugar, Deus. Deus em primeiro lugar em tudo. Em primeiro lugar, Deus. Até nos momentos assim em que as dificuldades tentam nos derrubar, tenhamos a coragem de voltar o nosso coração para Deus e encontrar nele a força que precisamos. Interessante que depois que Jesus respondeu a pergunta feita a ele, aquele homem que o interrogou continuou: na verdade é como dissestes, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. É aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo já nos falou pelo profeta Isaías. De nada vale passar um ano oferecendo jejum a Deus, se nós não conseguimos praticar a justiça, se nós não conseguimos fazer o bem para o próximo, se nós não conseguimos, melhor, nós não nos esforçamos, não é nem a palavra conseguir, não nos esforçamos para perdoar, para amar o próximo, para respeitar o próximo, viu? O primeiro e maior holocausto e sacrifício que nós oferecemos para Deus, queridos irmãos e irmãs, é a nossa transformação interior, fazendo com que Ele seja o centro da nossa vida e que o nosso próximo seja aquele que recebe tudo o que nós desejamos entregar para Deus. Santo Antônio Maria Zaccaria,
nosso fundador, ele fala isso por várias vezes nos escritos dele, que aquilo que nós queremos oferecer a Deus, mas humanamente não conseguimos, porque Deus é espírito, e eu não consigo entregar nas mãos dele aquilo que eu quero entregar, então que eu faça para o próximo. E o que eu fizer por amor ao meu próximo, eu estou fazendo para quem? Para Deus. Tudo aquilo que você tem vontade de colocar nas mãos de Deus, de fazer para Deus, mas humanamente não pode, faz para o próximo. E aí a gente pensa nos nossos familiares, nas pessoas que convivem conosco, no nosso grupo de oração, na paróquia, nas atividades que nós desenvolvemos, no ambiente de trabalho. Às vezes a gente escuta certas situações dos locais de trabalho, pelo amor de Deus, o pessoal não vai para trabalhar, vai para brigar. É horrível. Aonde está a nossa fé? E não é porque um é católico e outro é de outra religião que vão ter que se confrontar ali, pelo contrário. Nós temos que procurar uma convivência pacífica porque acreditamos no mesmo Deus. Nós temos que combater o pecado, o mal, o encardido, o diabo, mas não combater uns aos outros. O amor a Deus e amor ao próximo. Voltar para Deus o nosso coração, amá-lo acima de tudo. Que seja esse o nosso grande, mas o nosso grande objetivo nesses poucos dias de quaresma que a gente tem pela frente. Meus irmãos e minhas irmãs, nos unamos todos nessas 24 horas para o Senhor, que terá hoje, e que nós alcancemos por essa oração a graça de numerosas conversões, a começar pela nossa. Que nós nos convertamos de fato e nos tornemos, como nosso Senhor Jesus Cristo nos pede, verdadeiros seguidores dele, amando a Deus acima de tudo e amando ao próximo com todo respeito, com todo o cuidado que ele merece. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.